Vamos partilhar um pouco a palavra do Senhor nesta atmosfera propícia para recebermos a boa semente, onde a sua presença é tão real, tão singela, e nós podemos sim beber desta fonte que é a palavra de Deus, que nos ensina, que nos instrui, que nos prepara para este dia glorioso, o dia da volta de Jesus Cristo. Hebreus no capítulo 12, o autor do livro, que nós não sabemos quem é, uns dizem que é Paulo, eu não acredito que seja, mas possivelmente uns dos seus discípulos. Aqui há uma advertência, uma orientação, e eu gostaria de compartilhar com os amados esta palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Nós estamos no período de preparação para o seminário Caminhos de Deus, que vai ser aqui daqui a 15 dias, né, sem ser no próximo final de semana. Próximo final de semana é Santa Ceia, eu estarei aqui, o pastor Elan vai estar junto comigo, aqui na Ceia do Senhor, no próximo domingo, e no domingo seguinte, no final de semana seguinte, nós teremos o seminário Caminhos de Deus, que é um seminário onde nós somos ministrados em cura, em libertação, em perdão, em ministrar na nossa alma, nas dores da nossa alma, nas feridas da nossa alma, porque esse é um desafio para a igreja dos nossos dias. Alinhar aquilo que está na nossa alma com aquilo que Deus tem colocado no nosso espírito, para que nós possamos responder à vontade de Deus, para que nós possamos colocar em prática aquilo que o Pai tem trazido ao nosso espírito, que foi recriado pelo novo nascimento. E neste processo de preparação, nós temos falado já há um longo tempo acerca daquilo que Deus tem para nós, do projeto de Deus a partir de um homem pleno, de um homem perfeito. Jesus Cristo é o homem perfeito. Jesus Cristo é o nosso modelo. Em todas as coisas Ele é o nosso modelo. Amém, amados? Deus tem um plano e Ele não mudou este plano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não mudou esse plano. O homem pecou, Adão caiu, mas Deus enviou o último Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele venceu, Ele é vitorioso. E Ele se tornou para nós o modelo em todas as áreas. Ele se tornou para nós o modelo em todas as coisas. E nós estamos ministrando sobre isso, e temos ministrado muito a respeito do Espírito, do novo nascimento, da salvação, o que é, como é, o que acontece quando você se encontra com Jesus Cristo de verdade. E temos ministrado bastante a respeito de alma, a respeito de emoções, a respeito de sentimento. Mas Deus colocou no nosso coração a respeito de coisas que nos impedem de avançar. Ministramos sobre a idolatria como uma grande ferramenta do inimigo para nos impedir de olhar para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus colocou no meu coração uma palavra. Eu já ministrei em Londres e eu quero ministrar aqui com os irmãos, compartilhar com os irmãos esta palavra, que é a respeito de também algo que na nossa alma é danoso, que na nossa alma impede-nos de viver o plano de Deus na nossa vida, nos paralisa na jornada, nos paralisa na nossa caminhada. E nós não queremos ficar parados, amém, irmãos? Nós queremos avançar, nós queremos seguir o alvo, nós queremos perseguir o alvo e alcançar este alvo em nome de Jesus Cristo. Com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos como tua igreja neste lugar de oração. Nós estamos aqui reunidos porque a tua presença é real neste lugar. Ó Deus, nós estamos reunidos com fome da tua presença. E mesmo, Senhor, se não houver esta fome no nosso coração, nós clamamos a ti, desperta a fome no nosso coração. A tua palavra diz que o querer e o efetuar vem de ti. A tua palavra diz que nos últimos dias tu derramarias fome, não de pão nem sede de água, mas fome pela tua palavra. Senhor, remove a indiferença do nosso coração, remove o fastio do nosso coração, não nos deixa ser apáticos, não nos deixa ser indiferentes a este tempo, não nos deixa ser indiferentes à tua voz, mas nós queremos, ó Deus, ser um povo faminto pela tua presença, um povo faminto pela tua palavra. E, ó Deus, porque nós sabemos que onde há uma necessidade, há uma possibilidade de provisão, e quando tu despertas em nós um desejo, é porque tu queres satisfazer este desejo. E se a fome vier em nós, é porque tu queres derramar do teu maná escondido para saciar a nossa fome. Por isso nós te pedimos, dá-nos fome pela tua palavra, dá-nos fome pela tua presença, dá-nos fome por ouvir a tua voz. Senhor, em nome de Jesus, desperta o nosso coração, desperta o coração da tua igreja nestes dias, para amar a tua palavra, para comer a tua palavra, para mergulhar nela, e nós daremos a ti, somente a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus.
amém, amém e amém. No capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1, o apóstolo já começa trazendo uma meta para nós, trazendo algo interessante aqui. Ele diz assim: portanto, nós considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos uma grande nuvem de testemunha. Os profetas, os antigos, a igreja dos primogênitos arrolada no céu, está torcendo pela nossa vitória. Posso ouvir um amém da igreja? Os anjos de Deus estão torcendo pela nossa vitória. Há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. A palavra de Deus testemunha ao nosso favor. As promessas de Deus são testemunhas na nossa vida. O autor dos Hebreus está dizendo que nós temos uma grande nuvem de testemunha. Mas testemunha de quê? Testemunha para quê? Testemunhando e torcendo o quê? O que o céu está torcendo? Por que o céu está torcendo? Será que o céu está torcendo apenas para eu comprar uma casa nova? Será que o céu está torcendo apenas para eu ganhar um emprego melhor? Ou eu trocar de carro? Queridos, o que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que as coisas desta terra. O plano de Deus para nós é muito maior. O projeto é muito mais sublime. O apóstolo diz que se nós esperarmos por Deus apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque o mundo já luta por isso. O mundo aí fora já está se matando. Todo mundo está se matando pelas coisas desta terra. Mas nós almejamos a pátria celestial. Amém, igreja? Nós amamos o céu. Nós desejamos outra. Nossos olhos estão em outra esfera. E nós não podemos perder esta bendita esperança. Nós não podemos perdê-la jamais. E aqui ele vai dizer que nós temos uma grande nuvem de testemunha. Por causa de uma carreira, por causa de uma proposta, por causa de um alvo. Irmãos, na hora que você perde esta meta, na hora que você perde este alvo, eu quero dizer que você perde esta grande nuvem de testemunha. Eu quero dizer que você perde todo esse amparo espiritual. Deus está à disposição de nos ajudar em todas as coisas para nós perseguirmos o alvo que Ele estabeleceu para a nossa vida. Amém? Deus está à nossa disposição. Os recursos do céu estão à nossa disposição. Nós passamos por guerras? Passamos por guerras. Nós passamos por lutas? Passamos. Há momentos de baixa na nossa caminhada, ou há momento em que nós desanimamos, ou há momento em que nós ficamos cansados, ou... Eu estava conversando com um intercessor que disse que orando, Deus mostrou algo para ele e disse... Colocou para interceder pela gente, colocou para interceder pela igreja na Inglaterra. E ele disse: pastor, eu senti uma tristeza muito grande no meu espírito, porque eu via um espírito de indiferença no meio da igreja. Indiferença. Sabe o tanto faz? Aquela indiferença, indiferença a Deus, indiferença à palavra, coloca Deus em último lugar. E não é alguém que está aqui com a gente, que está vivendo a realidade da Inglaterra, a realidade da igreja. E eu disse: você recebeu algo de Deus, é verdade. Uma indiferença, uma frieza, uma falta de ânimo. Mas quando Deus nos revela alguma coisa, é porque Ele quer mudar aquele quadro, queridos. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que Ele nunca nos mostra algo para nos informar acerca de algo. Todas as vezes que Deus nos mostra alguma coisa, é porque Ele quer que aquela situação seja alterada. Deus não é fofoqueiro. Deus não é o fofoqueiro do momento. Deus é um Deus de planos e de propósitos. Aleluia. Me alegra quando Deus diz: olha, está errado. Por que quando Deus está dizendo que está errado? Ele quer nos levar pelo caminho correto. Ele quer nos levar pelo caminho certo. E nós precisamos orar em linha com a vontade do Senhor. Então, se Deus está dizendo que há um espírito de indiferença no nosso meio, nós vamos combater ele em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos despertar o nosso coração. Vamos despertar e dizer: Senhor, liberta-me disso. Eu não quero ser indiferente à visitação do céu. Eu não quero ficar dormindo enquanto Deus visita a sua terra. Queridos, olha para 2000 anos atrás, quando a salvação veio a todo Israel. Israel dormia. Deus se revelou a amados vindo lá do Oriente. Israel estava dormindo, não viu os sinais de que a salvação de Israel tinha chegado. Ai de nós, se nós não percebermos o momento da visitação de Deus e deixarmos passar. Nós estaremos desperdiçando o melhor de Deus para a nossa vida. Então, quando Deus levanta intercessores lá do outro lado do oceano para dizer: ore por eles, eles não estão percebendo o tempo da minha visitação, eles estão indiferentes àquilo que eu estou fazendo, ore por eles. É porque Deus quer mudar este quadro no nosso meio, queridos.
Eu fico feliz com isso. E eu disse, Senhor, começa em mim. Não me deixe ser indiferente à tua voz. Não me deixe ser indiferente àquilo que tu estás fazendo. Não me deixe ser indiferente a este tempo. Eu quero despertar o meu coração para buscar a face do Senhor enquanto ele se pode ser achado. Porque vai chegar uma hora em que muitos o buscarão e não o acharão. E eu não quero fazer parte destes muitos. Amém, irmãos? Eu quero buscar ao Senhor enquanto ele se pode achar. E aqui está dizendo, nós temos uma grande nuvem, não é pouca coisa. Nós temos todos os recursos. Aí o autor vai dizer assim, por causa disso, do propósito e dos recursos. Aí ele diz, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha. Em outras versões diz, desembaracemo-nos de todo o peso. Eu gosto dessa expressão. Desembaracemo-nos, livremo-nos, joguemos fora todo o peso. E aí ele vai dizer, e do pecado. Eu gosto da versão que diz, que tenazmente nos assedia. E aqui eu acho interessante porque ele vai dizer, aí ele diz, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ei, deixa eu dizer um negócio para vocês, e para quem vai ver esse vídeo, a corrida não está imposta. E aqui é que muita gente se engana. A corrida não está imposta, a corrida está proposta. Vou dizer isso outra vez. A corrida de Deus para mim e para você não está imposta. Não é uma imposição. A corrida está proposta. Se você quiser desistir, você desiste. Se você não quiser aceitar a proposta, você não vai aceitar. Não imagine que tudo aquilo que você corre na sua vida, segundo o seu querer, segundo o seu jeito de achar que deve ser, é o que Deus tem para você. O que Deus tem para mim, Deus tem para mim. Eu vou cavar em Deus, eu vou ouvir de Deus, e Ele vai me propor. Ele disse, eu ponho diante de ti a morte e a vida, o bem e o mal, escolhe. Nós somos o resultado das escolhas que nós fazemos. O que eu sou hoje é resultado de todas as escolhas que eu fiz na minha vida, e Deus não me obriga a nenhuma delas. Deus não me força a nenhuma delas. Ele me propõe uma corrida. Ele coloca diante de mim uma corrida e diz, se você quiser, eu tenho para você todos os recursos para você chegar aonde eu desejo que você chegue. Mas é se você quiser. É uma proposta. Uma proposta. Aí ele diz, olha, nesta corrida você tem inimigos. Você tem opositores. Você vai ter desafios e obstáculos. E ele vai aqui enumerar duas coisas que eu tenho que me livrar para poder correr. Primeira coisa, eu tenho que decidir se eu quero ou se eu não quero correr a corrida. Eu tenho que decidir se é isso que eu quero para mim ou se não é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero? É o plano de Deus que eu quero? É um projeto de Deus que eu quero? Eu li as Escrituras, eu descobri qual é o plano de Deus, eu descobri qual é o projeto de Deus e eu me identifico com Ele e eu digo, eu quero isso para a minha vida. É isso? Pois bem, se você quer, você aceitou a proposta. Saiba de uma coisa, os recursos do céu estão todos à sua disposição. Todos os recursos. Eu não conheço um Deus irresponsável. Eu não conheço um Deus que me chama para fazer algo e não dá os recursos para eu fazer. Eu não conheço esse Deus. Eu conheço o Deus que supre cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus, o meu Senhor. Mas eu também não conheço um caminho de facilidades. Eu tenho dito e repetido que nós não caminhamos por Deus sendo guiados por dificuldade ou por facilidade. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 16, que nós estamos lendo hoje, e uma das coisas que Jesus diz é que quando o Espírito da verdade vier, ele iria nos guiar a toda a verdade. Quem guia a sua vida não é facilidade ou dificuldade. Quem guia a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E às vezes, irmãos, o Espírito nos guia por caminhos de muitas dificuldades. Olhe para a vida de Paulo. Paulo, quando vai fazer o currículo da sua história, ele diz, olha, eu servi a Deus com perseguição, com naufrágio, com fome, com espada, com perigo de morte, com naufrágio. Alguém poderia dizer, Paulo, tu está debaixo de maldição, tu tem pecado. Que tanta dificuldade é essa? Mas ele termina declarando este texto que a Yara recitou aqui. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, eu estou pronto para receber a coroa do meu Senhor. Aleluia! Paulo tinha convicção que mesmo com todos aqueles desafios, ele estava no caminho que Deus tinha para ele. Terminou sozinho numa masmorra. E ali morreu. Terminou abandonado por todos.
Terminou sendo, todo mundo virou as costas para ele. Toda a herança de Paulo era uma capa e os pergaminhos. Ele tinha livros e uma capa para se esquentar numa masmorra fria e escura de Roma. E alguns poucos amigos. Alguém dizia, isso é fim de ministério? Mas, irmãos, não teve nenhum apóstolo que contribuísse tanto para a identidade da igreja de Jesus Cristo como o apóstolo Paulo. Este era o caminho de Paulo. Tomara que o seu não seja tão doloroso quanto o de Paulo. Tomara que seja melhorzinho. Eu oro a Deus, Senhor, Paulo já passou por tudo isso, eu não preciso passar. Mas, irmãos, nós não somos guiados por dificuldade ou por facilidade. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aí Paulo diz, olha, neste caminho você tem que se livrar de duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa, todo peso. Todo peso. Deixa eu dizer um negócio para vocês que eu aprendi na minha vida. Faz mais ou menos, vai fazer 30 anos que eu saí de casa para servir a Deus. Sou pastor há uns 20 e lá vai, nem sei mais. Eu descobri uma coisa na minha vida: nem todo peso é pecado e nem todo pecado pesa. Às vezes pecado é o caminho mais levezinho e mais gostosinho da história. E o autor está aqui dizendo, livre-se, identifique duas coisas. Tem coisas que vão aparecer na sua caminhada que não é pecado, mas é um peso, é um encosto. Não é sessão de descarrego não, é um encosto. Um negócio que veio para pesar em você, que diminui a tua velocidade, que impede você de avançar, que impede você de caminhar. E ele diz, livre-se deste peso na sua vida, porque você tem um alvo, você tem uma meta. Irmãos, quando você sabe para onde vai, você precisa saber selecionar aquilo que você vai guardar na sua bagagem, para que você não leve peso desnecessário. Nós estamos indo para Israel no dia 12 de setembro. Por favor, não leve seus casacos de vison, porque você vai enfrentar um calor de 30 graus e você pode encher, empanturrar sua mala com pesos desnecessários. Também nós vamos para um lugar, nós vamos para a Jordânia. Não vá com seus biquínis fio dental. É melhor você colocar uma burca na sua roupa. Saiba identificar o que é que você precisa para o lugar aonde você está indo. Não coloque na sua vida pesos que são desnecessários. Nem tudo aquilo que apareceu no seu caminho é para você carregar juntamente com você. Nem tudo aquilo que apareceu na sua jornada faz bem a sua caminhada. Quando você sabe para onde você quer ir, você começa a ter critérios para estabelecer o que faz bem e o que não faz bem na minha vida. Posso ouvir um amém da igreja? E eu falo de situações, eu falo de sentimentos e falo de pessoas. Você sabia que nem todo mundo que cruza o seu caminho é para você carregar junto com você? Abraão teve sérios problemas quando Deus disse para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deixa a tua família. Tem uma mosca aqui que ela não faz parte do meu pacote. Deixa a tua família. Ele leva Ló. Mas tadinho de Ló. Ló era filho do irmão de Abraão que morreu. Vai deixar o bichinho órfão. Sabe o que é o nosso grande problema? Nós somos sentimentalistas demais. Ao invés de nós ouvirmos a Deus, nós seguimos o caminho do nosso coração e quebramos a cara. Quem aqui nunca quebrou a cara seguindo o coração? Não vou nem perguntar porque é todo mundo. Quem aqui seguindo o seu, ai, tadinho, e não ouviu a Deus e foi segundo o seu coração? E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E não está dizendo que é do ímpio não, é do homem todo, ímpio e crente. Enganoso é o nosso coração, irremediavelmente corrompido, ou seja, não tem remédio para ele. E se você não ouvir a Deus, você vai quebrar a cara e você vai trazer pesos na sua jornada que não vão contribuir para você chegar lá. A minha oração é que Deus nos dê discernimento em nome de Jesus Cristo. E a gente saiba se livrar daquilo que nos atrapalha. Irmãos, para servir a Deus muitas vezes a gente traz coisa para perto, mas a gente manda coisa para longe. Não é porque a gente não ama, não. Não é porque a gente não ama. Eu tenho uma frase que às vezes as pessoas me criticam por ela. Mas não me importa não. Eu sei o que eu estou querendo dizer. Talvez você não entenda o que eu quero dizer, mas eu sei o que eu estou querendo dizer. Quando eu digo sempre, eu amo todo mundo. Uns eu amo perto, outros eu amo bem longe. Eu amo todo mundo. Você tem que saber discernir o que coopera com você e o que atrapalha você. O que veio para ser contribuição e o que veio para ser peso. A Bíblia diz, livre-se deste peso.
E eu quero falar hoje, em algumas palavras, em breves palavras, prometo a vocês, eu quero falar sobre um peso que ele vai identificar. O próprio autor, neste mesmo capítulo, ele vai identificar uma coisa que pode ser um peso na sua vida, que pode impedir você de chegar onde Deus quer que você chegue. Porque, irmãos, eu não consigo ir além daquilo que eu vejo em mim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo dizer isso para você. Qual é a visão que você tem? Se você se vê como um coitado, um incapaz, você nunca vai conseguir fazer nada. Mas a partir do momento que você descobrir que as piores circunstâncias da sua vida, elas podem produzir em você uma possibilidade de uma mudança extraordinária na sua história, pode ficar tranquilo. Deus vai abrir portas sobrenaturais em você. Eu estou falando isso e eu estou lembrando de um vídeo que eu vi esses dias, bem interessante, de alguém. Eu vou dizer, se a pessoa ficar brava, depois eu peço perdão para ela. Eu já peço perdão de antecedência. Eu vou contar uma história. A gente está aqui em família. A Vilma. Eu vi um vídeo da Vilma, que ela contou uma experiência dela. Ela passou por um processo bastante doloroso de enfermidade, que impossibilitou ela de trabalhar como todo mundo trabalha aqui, trabalho pesado. Ela tentou depois e não conseguia. E ela, ao invés dela se fechar numa depressão, e agora, só o pastor Felipe trabalhando, meu Deus, como é que vai ser? E chorar, e entrar em uma depressão, e sofrer, e lamentar, e questionar Deus, e murmurar, ela foi orar e disse: Senhor, eu não tenho como ir trabalhar. Não é preguiça, é que eu estou impossibilitada. Senhor, abre uma porta. Irmãos, ela virou garota propaganda de um negócio que ela fez mais que água. E lá, quem nunca viu o videozinho da Vilma lá, já tomou não sei o que hoje, como é, na Hara, né? Na Hara. E eu fiquei olhando aquilo e eu ouvi aquele vídeo e eu disse: aqui está a prova viva de que quando você se olha e se vê, ei, não é porque uma porta se fechou que todas estão fechadas. Eu tenho um Deus que faz coisas sobrenaturais na minha vida. Eu não posso ir. Eu não posso ir à montanha. Maomé não pode ir à montanha. A montanha vem a Maomé. Senhor, eu levo a minha causa diante de ti. É isso que é você não se dobrar e você se olhar e dizer: peraí, não vou parar por causa disso. Não vou ser paralisado por causa disso. Não vou ficar amargurado por causa disso. Eu vou buscar de Deus e Deus vai me dar uma porta. E Deus vai abrir uma saída. Eu vou aprender a lidar com aquela situação. Eu vou usar aquilo que veio para me ferir como uma ferramenta para mudar a minha história. Eu vou usar aquilo que veio para me paralisar como uma ferramenta que vai me transportar para um nível muito maior. Irmãos, até a minha dor eu posso usar para o meu bem. Até a minha raiva eu posso usar para o meu bem. Aquilo que veio para me fazer mal, é isso que a Bíblia diz quando ela diz assim, que Deus transforma a maldição em bênção. Olha no caso da Vilma, Deus transformou uma maldição em bênção. Não é verdade? Ela poderia ficar debaixo. Ai, que maldição, não posso trabalhar. Deus transformou. Por quê? Porque ela se viu em Deus. E ao se ver em Deus, ela foi buscar em Deus a saída para aquela circunstância. E eu quero dizer uma coisa para você dar um glória a Deus de verdade. Há sempre uma porta para cada situação da nossa vida. Sempre haverá. Sempre haverá. Mas tudo depende. Se você pega isso e diz: é um peso, vou carregar nas minhas costas, você vai ser paralisado. Você vai diminuir a sua velocidade. Irmãos, 1 quilozinho, 2 quilinhos de qualquer coisa, para caminhar um pouquinho, é fácil. Mas depois de uns bons quilômetros andando, aquilo vai virando uma tonelada. E eu quero dizer, a tua história não termina amanhã. A tua história não terminou hoje. Meu irmão, não traga coisas desnecessárias na sua bagagem. No primeiro momento pode parecer que está tudo bonzinho. Daqui a pouco esse negócio vai pesar demais. E aqui no capítulo 12 ele vai identificar uma coisa que é um grande peso e que para muita gente. Versículo 15. E é nisso que eu quero me deter hoje. E eu peço a Deus que o Espírito Santo traga luz ao nosso coração para você ver se isso aqui não está acontecendo com você. Versículo 15 ele diz: vigiai. Vigiai. Não é para vigiar a vida dos outros não, viu? Vigiai. Para que eu vou vigiar? Para que ninguém se exclua da graça de Deus. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ele se excluir da graça de Deus. Porque, meu irmão, sabe por que você está vivo hoje? Por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Sabe por que você tem perdão para os seus pecados? Por causa da graça de Deus na sua vida. Quem é salvo em Jesus Cristo aqui? Diga glória a Deus. É pela graça que você é salvo.
Você só é salvo pela graça. Sabe por que você está vivo? Você tem força para caminhar. Sabe o teu trabalho? Sabe o pão na tua mesa? Sabe a casa que você mora? Sabe a roupa que você está vestindo? Sabe o dinheiro que você tem aí no bolso ou na conta bancária, está acumulando lá no Brasil, que dá para comprar quase que a metade do teu estado? É a graça de Deus operando na tua vida, meu irmão. E aqui o autor está dizendo, cuidado, meu irmão, vigie para que você não se exclua disso. Não tem coisa melhor do que a graça de Deus. Tem dia que a gente está mais para baixo do que barriga de cobra, não é não? A gente não tem nem motivo para estar para baixo, desanimado, cansado. Aí você dobra os seus joelhos, aí você vai para a presença do Senhor, aí você chora diante de Deus. E quando você se levanta dos seus joelhos, você está renovado pela presença de Deus. É a graça de Deus na tua vida. Às vezes você acha que você não tem mais saída para aquilo que você está vivendo. Aí aparece alguém, aí algo acontece, aí uma situação acontece. É a graça de Deus na tua vida. A graça de Deus muda a nossa história, irmãos. O que é a graça de Deus? É uma habilidade para que aconteçam coisas que nós não conseguimos jamais produzir pela força do nosso braço. Isso é a graça. É por isso que Paulo escreveu aos Efésios, ele diz assim, é pela graça que você é salvo. Por quê? Porque nenhum homem nesta terra pode produzir com seu braço salvação para a sua alma. Não pode. Você não pode acrescentar um côvado na sua história. Você não pode mudar nada na sua vida. Então tudo que está acontecendo de bom na sua vida é a graça de Deus operando em você. Aí ele diz, não se exclua, vigie a graça do Senhor. A graça de Deus muda a nossa história. Nós poderíamos ficar paralisados na história. A graça de Deus muda a nossa história. Hoje eu vou expor todo mundo aqui, né? Eu estou olhando aqui com uma buchuda aqui na minha frente. A Jaqueline, toma lá o tamanho do busto. Eu acho que tem 3 meninos jogando futebol aí dentro. Há um tempo atrás, a Jaqueline recebeu uma notícia de que estava grávida. E quem conhece a Jaqueline, o Ivo, sabe o quanto essa criança é amada. O Mateus é a criança mais amada que eu já vi dos últimos tempos, mais querida, mais esperada, mais desejada, porque ela tem um sonho que ela acalenta há muito tempo no coração, de ser mãe. E a gravidez, aquela primeira gravidez, não chegou a se concluir, não vingou. E a tristeza veio no coração da Jaqueline, a tristeza veio no coração do Ivo. Como ficou abatida? E como toda mãe que, né, se anima, será? Ai, não deu certo, não foi daquela vez. Ao invés dela se desesperar, ao invés dela ir para a depressão, ao invés dela... Não, ela foi para a presença do Senhor. E o Mateus está vindo, é a graça de Deus na vida dela. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor por isso, porque isso merece. É a graça do Senhor. Quantas mães ficam aí paralisadas, emocionalmente impossibilitadas de avançar? Por que essas coisas podem nos excluir da graça de Deus? Quanta gente, irmãos, veio na igreja, começou a orar por alguma coisa, não aconteceu do jeito que ele queria, aí ele se afastou, se excluiu da graça de Deus. Veja, irmãos, que o apóstolo ou o escritor aqui não está dizendo, não deixe que outros não te excluem da graça de Deus. A mulher não exclui o marido da graça de Deus, o marido não exclui a mulher da graça de Deus, os pais não excluem o filho. Ele está dizendo, vigie para que ninguém se exclua da graça de Deus. Ninguém vai conseguir te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E quando o apóstolo vai enumerar as coisas que não podem nos afastar da presença do Senhor, ele deixa de fora a única coisa, eu. Ele diz que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Paulo não colocou o eu ali naquela lista. Eu posso me excluir da graça de Deus. Muitos se afastaram da casa do Senhor. Muitos se afastaram da palavra do Senhor. Se excluíram. Se excluíram. Irmãos, é porque eu não vou expor pessoas nas suas mazelas. Mas as notícias, os relatórios que me chegam daqueles que se excluíram da graça de Deus, é de cortar o coração. É de cortar o coração. Essa semana mesmo uma notícia quebrou minhas 2 pernas de uma paulada só. De alguém que, de muito advertido, se excluiu da graça de Deus. Se afastou. Deixou de lado. Aí você vê a destruição vindo igual uma tempestade. Porque o diabo ele não tem pressa, ele te dá corda. Ele trabalha a longo prazo. Mas quando ele puxa a corda, ele não conhece a palavra misericórdia. A graça é uma linguagem que só o nosso Deus conhece. O diabo não conhece. Aí ele diz, não se exclua deste lugar. Não se exclua da graça do Senhor. Aí ele vai trazer aqui uma coisa que pode me afastar desta graça. E ele vai dizer que nenhuma raiz
de amargura. Na minha versão, eu gosto dessa expressão que ele diz assim: nenhuma raiz de mágoa venenosa. Mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Queridos, não tem coisa que mais nos afaste da graça de Deus do que um coração amargurado. Sabe o que é um coração amargurado? É um coração azedo. Você conhece alguém azeda? Alguém já conheceu gente? Sabe aquele povo que azeda tudo que chega? Todo lugar. Você já viu? Na minha terra diz que é olho que seca a pimenteira. Não tem aquele povo, não é? Você chega com uma notícia maravilhosa, ele joga um balde de água fria, porque o azedo, ele não contamina só ele contamina todos que estão à sua volta. Ele se excluiu da graça de Deus. Irmãos, o que nos faz ser pessoas felizes é a graça de Deus na nossa vida, irmãos. Quando nós nos afastamos já, sabe por quê? Porque todos os dias nós temos a oportunidade de nos transformar em pessoas amarguradas. Todos esses exemplos que eu trouxe aqui, da Vilma, da Jaqueline, é motivo mais do que junto para transformar uma pessoa em alguém amargurado. Não é não? Amargurado porque se sentiu frustrado profissionalmente. Amargurado porque se sentiu frustrado como mãe. E quem de nós não recebe todo dia uma seta do inimigo que vem para nos ferir, que vem para nos paralisar, para que nós fiquemos amargurados, lamentando, chorando num canto de parede, lamentando a nossa má sorte? A Bíblia diz que isto pode criar uma raiz dentro de nós. Isso pode virar uma planta. Tem gente que vive regando a raiz de amargura dentro do seu coração. Tem gente que gasta a vida inteira lamentando pelas coisas que não deram certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é amargura, pastor? É quando você gasta mais tempo regando a planta do que não deu certo na sua vida do que semeando novas sementes para colher coisas maravilhosas lá na frente. Quando você gasta mais tempo meditando nas coisas que deram errado na sua vida do que projetando novas coisas na sua história, você está regando a raiz de amargura dentro de você. Quando você olha a vida da perspectiva do que não é bom, você está alimentando a raiz de amargura na sua vida. Quando você conhece uma pessoa que tem muitos defeitos e uma virtude, e você prefere olhar para ela pelos defeitos e não pela virtude, você está alimentando a raiz de amargura na sua vida. Isso vai te privar da graça de Deus. Quando você chega dentro de um lugar, ou em qualquer circunstância da sua vida, e você só vê o lado negativo daquilo, você está alimentando a raiz de amargura na sua vida. Quando eu falo de amargura, eu gosto de lembrar de um exemplo de dois insetos muito parecidos, visivelmente muito semelhantes. A mosca, principalmente aquela mosca varejeira, sabe qual é a varejeira? Aquela azulona, e uma abelha. Pega uma mosca daquela e uma abelha. Até a abelha lhe picar, você não sabe quem é quem. Não é verdade? É muito semelhante no tamanho, na dimensão. Se você pegar uma mosca e colocar dentro de uma sala bem limpinha, limpa a tua casa, bem limpinha, aí você solta uma mosca daquela, ela vai voar, 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 até encontrar um lugarzinho sujo que você não percebeu, e ali ela vai colocar os seus ovos, e ali ela vai colocar a sua sujeira. E se você pegar uma abelha, levar ela para um lixão podre, que você não vê nada que preste, ela vai voar, 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 em algum lugar ela vai encontrar uma florzinha sofrida, onde ela vai tirar o néctar e vai fazer mel. A minha oração é que você viva uma vida de abelha e não de mosca, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando você começa a olhar a sua vida como uma mosca, pode ter certeza, você está alimentando uma vida de amargura. Você gosta do que é azedo. Você se identifica com o que é azedo. Sabe aquele tipo de gente que quando você está contando uma notícia boa de alguém, ela passa despercebido, mas quando a fofoca é picante, ela diz o que foi? O interesse é pela tragédia. E nós temos uma tendência a isso, queridos. Nós temos uma tendência. Veja os programas de televisão sensacionalistas no Brasil. O ibope que dá. Tem que ter sangue. Tem que ter tragédia. A tragédia pouca é bobagem. Não é assim? Tem que matar pelo menos uns 1000, porque nós estamos alimentando as doenças emocionais, e isso está nos privando da graça do Senhor. Nós não olhamos mais o lado bom das coisas. Eu gosto de uma história, eu acho que é uma história, não é história, é uma história. E eu gosto de contá-la. Não sei se aconteceu ou não, mas se não aconteceu, bem que poderia ter acontecido. Alguém deveria ter colocado na Bíblia, porque ela cabia direitinho.
Diz que uma vez Jesus estava andando com seus discípulos num caminho, e no meio do caminho alguém pegou um cavalo morto e colocou na beira da estrada. E todo mundo tem que passar por ele aquele caminho. E o cavalo começou a apodrecer. Imagina o cheiro. E à medida que eles andavam, não tinha um caminho paralelo, não tinha outra opção deles. Tinham que passar pelo lugar onde aquele cavalo estava. E à medida que eles andavam, o cheiro de podre começava a aumentar. E os discípulos entre eles, que horror! Como é que alguém coloca um cavalo desse aqui? Que cheiro terrível! Meu Deus! E reclamando, e Jesus calado. E eles reclamando, e à medida que o cheiro aumentava, tá podre, que povo ruim, meu Deus, isso é lugar de guardar, e vai deixar, o povo passa por aqui, reclamando, e Jesus calado. Quando chegou no lugar onde estava, realmente estava podre, cheio de urubu, cheio de bicho, e eles, aí foi que a reclamação veio. Jesus olha para o cavalo e diz assim, que dentes lindos tinha esse cavalo. E continua o seu caminho. Jesus se recusou a deter a sua atenção no mau cheiro e na podridão. É real, é inevitável. Mas ele vai de encontro àquela situação, dizendo, eu vou encontrar no meio daquela carniça alguma coisa que valha um elogio. E eu vou me deter naquilo que vale um elogio. Isso é manter uma vida saudável, meu querido. Quando você for caminhando nesta vida, caminhe buscando motivos para elogio. Caminhe buscando motivos para dizer coisas boas, porque não é o que o outro vai ouvir, é aquilo que está sendo semeado dentro do seu coração. Isso é saúde para os seus ossos, e isso vai sempre te levar a um lugar que vai ser diferencial na sua vida, o trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Você não vai se deter nas dificuldades, sempre terá uma coisa boa para você segurar, sempre terá um motivo, uma coisa boa. Irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com a glória que nos está proposta. Todos nós passamos por aflições. Se você não tiver uma visão do que Deus tem para você lá na frente, você morre no meio do caminho. É ou não é? Talvez, eu não sei se na vida de vocês, pode ser que seja só na minha. Vocês são mais crentes, mais, né, com as caras assim. Mas, meu irmão, se você não tiver uma visão, você fica. Todos os dias nós temos notícias ruins. Todo dia acontece uma coisa para puxar você para baixo. Mas você se recusa. A Bíblia diz que nós não andamos pelo que nós vemos. Nós andamos pelo que nós cremos, irmãos. E eu queria encerrar esta mensagem de hoje contando uma história, lendo uma história, para exemplificar. Eu poderia ir para a Bíblia para falar de muita coisa a respeito de amargura. Muita coisa. Mas Deus, quando me falou a respeito dessa raiz de amargura, que tem atrapalhado tanta gente, sabe? Deus me fez lembrar de uma história de alguém. Vá lá para o livro de Ruth. Aqui está uma história de alguém. Eu queria que você, para exemplificar essa mensagem de hoje, você levasse a história de Noemi e Ruth. Aqui está a história de alguém que tinha tudo para viver uma vida de amargura. Uma vida de amargura. Está lá depois do livro de Juízes. Acha a bichinha da irmã Ruth. A irmã Ruth está aí na sua Bíblia. Ruth, capítulo 1. Eu vou só ler um pouco do capítulo, porque a própria leitura ela já vai exemplificar para a gente. Ela chega num estágio de amargura. E eu quero dizer uma coisa para você. Por que você não deve alimentar a amargura no seu coração? Porque, irmão, você não sabe que aquilo que veio para ferir você e que você pode usar como uma fonte de amargura, mas você nem imagina o que Deus pode fazer com isso lá na sua história. E é isso que o apóstolo está dizendo. Ei, uma vez eu estava meditando na palavra, enquanto vocês acham Ruth aí, uma vez eu estava meditando na palavra, e eu me detive num texto quando a Bíblia diz assim, todas as coisas. Eu ouço muitas pessoas dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca diga esse versículo desse jeito, porque ele é um assassinato do versículo. Não é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse juntamente faz uma diferença gritante. Se você isolar os momentos de dor, de perda que você passou, ele não coopera com nada para você. A não ser que você seja masoquista.
Ele não coopera com nada. Mas se você pegar todas as situações da sua vida, as boas e as ruins, juntar tudo, você vai descobrir que você precisava das coisas ruins que aconteceram. Senão você não teria chegado aonde você chegou e você não seria quem você é. Então quando você junta todas as coisas, é igual uma coxa de retalho. Na terra que vocês tinham aquelas coxas de fuxico, de retalho, né? Não tinha, né? Minha avó fazia muito aquilo. E eu achava aquele negócio tão feio, porque você costura aquilo pelo avesso. E quando está costurando aquele negócio, é tanta ponta, é umas beiras de pano. Minha mãe costurava, minha avó pegava as beiras de pano e ia costurando uma na outra. Mas era feia, era cheia de frepa, cheia de coisa, cheia de negócio. A coisa real feia da bexiga era aquilo. Mas quando ela terminava, aí ela pegava aquilo e jogava. Essa cena é gravada na minha memória. Ela pegava aquilo e jogava em cima da cama. Gente, que negócio lindo. Ficava tão colorido aquilo, ela forrava a cama com aquilo. Era aquela mistura de cores e de tamanhos que são totalmente desiguais. Que pano que é uma qualidade, tinha chita com não sei o quê, tinha de tudo quanto era qualidade de pano. Quando juntava tudo, sozinho, sabe o que era aqueles pedaços de pano? Lixo. Aqueles pedaços de pano sozinho não servia para nada. Mas quando ela cuidadosamente costurava aquele negócio feio, pelo avesso, quando ela virava tudo, ficava uma coxa linda. Oh, meu filho, as situações dolorosas da sua vida isolada não servem para nada. E talvez à medida que Deus vai costurando, você olha e você acha tão feio o que Ele está fazendo. Fique tranquilo. O carpinteiro da Galileia, quando virar a peça, você vai ficar maravilhoso com o resultado que vai dar. Ele sabe o que está fazendo. E aí você vai descobrir que as coisas são muito de tamanhos diferentes, de formatos diferentes. Não serve para nada isolado. Mas quando junta... E aqui está a história de uma pessoa. E eu vou ler o texto. Ruth, no capítulo 1, diz assim: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque. A sua mulher, Naomi, e seus 2 filhos, Malom e Lion, ou Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, os filhos dela. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia, Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas, as noras: ide e voltai cada qual para a sua casa, para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não, nós vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar. Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser os vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois eu estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos, esperareis por eles até que crescessem? Renunciareis à vida conjugal? De modo algum, filhas minhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Olha aqui a amargura. Versículo 14. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Ofra abraçou a sua sogra, lhe deu um beijo e se despediu. Porém Ruth permaneceu com ela. E aqui tem uma coisa que é a primeira lição. Deus vai deixar permanecer com você aqueles que vão ser usados para abençoar a história da sua vida. Deus é sábio. Versículo 15. Então Noemi a aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te.
Pois aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Uau! Sempre haverá alguém leal na nossa história, né? Sempre haverá uma Ruth na nossa história. Não pense que o momento de amargura da sua vida é o ponto final da sua história. Deus enviará uma Ruth para cuidar de você e para mudar a sua história. Aleluia! Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhe pediu: não me chames mais de Noemi. O nome Noemi significa agradável. É mais próprio que vocês me chamem de Mara, porque Mara significa amargura, amarga. Porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amargura. Olha a identidade da amargura sendo absolvida. Olha a raiz de amargura sendo absolvida no coração dessa mulher. Parti destas terras com as mãos cheias, versículo 21, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Por que me havereis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa, e o Todo-Poderoso me trouxe desgraça? Foi assim porquanto que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa de cevada. Aqui está uma mulher totalmente amargurada. Ela saiu da sua terra, ela foi para uma outra terra, havia fome em Belém. O nome Belém significa casa do pão. Não havia pão na casa do pão. Eles fugiram, imigraram, parece a nossa história, né? Imigraram, foram para uma outra terra, e ali, ao invés de melhorar de vida, eles perderam um pouco o que levaram. Seu marido morreu, seus filhos ficaram, casaram, mas morreram os dois, e ficou ela agora com duas noras. Na cultura da época, quando morria um filho, um outro filho tomava a esposa, tomava a viúva para chamar a descendência. Mas Noemi já era velha, não tinha filho, e mesmo que tivesse, como disse ela, vocês vão esperar os meninos crescer para casar? Os meninos não vão querer casar com vocês não, quando eles crescerem, vocês duas tão velhas. E manda elas voltarem, as libera. Mas o coração de Ruth se afeiçoou a Noemi. Aleluia! E disse: eu não vou te deixar, onde tu fores eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E eles voltam para Belém. E ali Noemi revela o que estava no coração dela: amargura. Irmãos, perdas são uma grande ferramenta do inimigo para trazer amargura na nossa alma. Perdas materiais, perdas emocionais, perdas espirituais. Quantas vezes nós nos paralisamos em áreas da nossa vida, porque um dia nós tivemos uma grande perda ali, e nós não acreditamos que um tempo de restituição possa vir. Eu quero te dizer uma coisa: Deus em Cristo Jesus nos restitui todas as coisas. Porque quem cura a amargura é a cruz de Jesus Cristo. Quando o povo saiu do Egito e foi para a terra de Israel, no meio do caminho com sede, eles chegaram num lugar chamado Mara. A palavra Mara significa amargura. E as águas eram amargas, por isso tinha esse nome. O povo tinha sede e o que tinha para eles beberem era água venenosa. E Deus disse a Moisés: corte um lenho e jogue na água. E quando o lenho bater na água, a água ficará curada. Este lenho é uma figura da cruz de Jesus Cristo de Nazaré. E aonde há uma fonte de amargura, a cruz de Jesus Cristo é poderosa para curar na nossa vida. E aonde jorravam águas amargas, em mim e em você, vai jorrar água doce, em nome de Jesus. Há um processo? Há um processo. Ruth, linda, nova, se dispõe a ir colher cevada que era deixada para trás nos campos de Boaz. Era comum naquele tempo, quando se fazia colheita de trigo ou de cevada, o resto que ficava, o finzinho, não se colhia. Era para o estrangeiro, para o pobre e para a viúva. E Ruth se mistura no meio dos pobres e vai fazer aquilo que ela nunca imaginou que poderia fazer: colher o que sobrou, o que ficou para trás. Não se preocupe. Talvez, por conta da amargura, por conta de perdas, você esteja vivendo um tempo de baixa na sua história. Não se detenha nisso. Deus está de olho em você. Amém. Posso ouvir um amém de todos? Deus é poderoso para mudar a nossa história, queridos. E ali tinha um Boaz que começa a olhar aquela mulher, aquela viúva bonitona, colhendo cevada, e ele se afeiçoa a ela.
E ela se afeiçoa a ele, e Ruth vai para casa. Eu estou resumindo a história, vocês leiam em casa, o livro vale muito a pena. Ruth vai para casa e conta a história a Noemi, só que Boaz não se decidia, era aquele cabra que fica olhando a moça, mas não toma nenhuma posição. E aí acontece a primeira quebra de protocolo aqui, que Noemi dá um conselho a Ruth: vá lá e peça ele em casamento, sua boba. Já que o cabra não vai, vá você. Não tem coragem, vá você. E Ruth faz o que Noemi mandou. E Ruth chega para Boaz e diz: por que tu não toma conta de mim? Em outras palavras, casa comigo, homem. Né? Casa, eu estou aqui à disposição, casa comigo. Só que a cultura dizia que era necessário que um parente mais próximo casasse. E tinha um primo mais próximo de Noemi que tinha que casar. Ele diz: olha, se ele me liberar, eu caso contigo. E ele vai lá, apaixonado, deve ter convencido o primo. E o primo libera, e Boaz casa-se com Ruth. E sabe o que acontece na vida desta mulher amargurada? Sabe como Deus muda a história dela? Resumindo a história, olha aqui, ela poderia ter ficado desse jeito. Vá lá no capítulo 4 do livro dela, no versículo 13. Eu já estou encerrando. Para mostrar para você que aquilo que veio para ferir você, se você tomar como um desafio de Deus, aquilo que era uma maldição, Deus vai transformar numa grande bênção na sua história. Não fique paralisado na amargura. Não deixe que a amargura prive você da graça do Senhor. No capítulo 4, no versículo 3, diz assim: então Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se a sua esposa. Boaz amou e teve relações sexuais com ela. O Senhor os abençoou, e Ruth engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com uma nova vida, e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho. E lhe deram o nome, chamando Obed. Este Obed foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai do rei Davi. Esta, pois, é a história da posteridade de Perez até Davi. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Raão, Raão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, de onde vem o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Não deixe que a amargura paralise a sua história. Não deixe que a amargura seja a última palavra da sua vida. Se Noemi não tivesse dado ouvido a Ruth, olha onde é que entrou esta mulher amargurada, na mais bela, mais solene, mais sublime de todas as genealogias. Ela está na genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. A amargura não é a última palavra da sua vida. Se você olhar à sua volta e deixar Deus trabalhar em você, Deus vai transformar a maldição em bênção. E aquilo que veio para parar você vai ser o trampolim que vai jogar você num nível mais elevado. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O que tem vindo para ferir você? O que veio para paralisar você? Esta é uma tarde de cura. A palavra de Deus é cura para nós. O Senhor quer nos sarar, o Senhor quer nos curar. Feche os seus olhos por um instante, curve a sua cabeça. Eu queria que você, nesta hora, apresentasse a sua vida diante de Deus. Talvez você entrou aqui ferido em alguma área da sua vida. Talvez você entrou aqui com algum motivo de amargura. Talvez você fez planos e não deu certo. Talvez você confiou em pessoas que te traíram. Talvez você tenha todos os motivos humanos plausíveis para dizer: eu fui ferido, eu estou amargurado, eu estou desanimado, não vale a pena. Deus te trouxe aqui hoje para falar com você e dizer: eu entendo a tua história, eu envio recursos para a sua vida nesta tarde. Eu envio a tua Ruth. Talvez a tua Ruth seja em forma de uma pessoa. Talvez a tua Ruth seja em forma de uma outra oportunidade. Eu não sei qual área você foi ferido, mas na área em que você foi ferido, Deus tem cura para a tua alma. Deus tem restauração para o teu ministério. Deus tem restauração para a tua vida, em qualquer que seja a área da sua vida. Converse com o Pai nesta hora. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Exponha o seu coração. Deus, tu me sondas, tu me conheces. Tu me conheces, tu sabes o que se passa no meu coração, tu sabes como está a minha vida.
Ivo, coloca uma musiquinha aí de fundo. Eu não vou nem chamar o pastor Felipe para que ele também possa orar. Mas eu queria que você nesta hora mergulhasse na presença do Senhor. Mergulhasse na presença do Senhor e deixasse que o Espírito Santo, pode colocar o playback da música que a Yara cantou, você mergulhasse na presença do Espírito de Deus e pedisse a Ele: sonda-me, Senhor, cura-me, Senhor, restaura-me. Eu tenho uma carreira para correr, eu tenho um alvo a perseguir, eu tenho uma história a alcançar e eu preciso, Senhor, do Teu milagre na minha vida. Eu preciso da Tua cura na minha vida, eu preciso da Tua cura na minha história. Talvez no meio desta ferida toda, talvez no meio de tudo isso, você diga: eu estou tão dolorido, eu estou tão cansado. Talvez você já pensou em desistir em alguma área e você diz: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Eu quero te dar a oportunidade de também sair do teu lugar e vir aqui à frente, dobrar os teus joelhos aqui neste altar, porque nós queremos orar por você. Eu quero orar por você, para que venha reforço do céu nesta tarde sobre a sua vida. Se esta palavra falou com você,